Como disse João 3,16, é o cerne do Evangelho. E nesse mês de janeiro, nós vamos, durante esses 4 domingos, falar sobre esse texto. 4 mensagens sobre João 3,16. Então, peço que você esteja atento quanto a isso, pois será um divisor de águas na sua vida, como é na minha vida, pois esse texto é o resumo do Evangelho. E falando do Evangelho, Timothy Keller, ele traz algo a respeito do que é Evangelho, Evangelho este que no grego quer dizer Evangelion. Ele informa que esse termo diferencia a mensagem do cristianismo de todas as outras religiões. Então, quando se fala de Evangelho, Timothy Keller, ele diz que em qualquer outra religião que você ouvir, nunca vai ser a mensagem que a Bíblia proclama, nunca vai ser a mensagem que Cristo veio trazer, as boas novas, né? Então ele diz que vai ser sempre diferente de todas as religiões. Evangelho eram as boas notícias dos grandes eventos do momento ou da história, como por exemplo o Evangelho da vitória do exército na guerra. Então, quando um exército ganhava a guerra, o mensageiro ia até a cidade levar as boas notícias. Isso era Evangelho, e as boas notícias sempre são boas notícias. Ou seja, o Evangelho sempre é boa notícia, e essas boas notícias chegavam e transformavam a cidade. Então a ideia do Evangelho é trazer transformação. Transformação, boas notícias trazem transformação. Evangelho da ascensão de um novo rei, mas não era só isso. Traziam boas notícias e transformavam a vida daquelas cidades, daqueles lugares, da vida das pessoas. Então, dessa forma, Evangelho é a notícia do Deus, do que Deus fez para chegar até nós. O que é que Ele fez para chegar até nós? Ele traz as boas notícias através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é Evangelho. E essas boas notícias vêm para nos trazer transformação, para mudar o nosso interior, mudar a nossa vida. Isso nos diferencia de todas as outras religiões, pois nós temos o Evangelho da graça, nós temos as boas notícias vindas do reino de Deus para nós. Mas nem tudo que é importante sobre o Evangelho está mencionado aqui em João 3,16. João 3,16 traz para nós, como já disse, o resumo do Evangelho, mas nem tudo nós vamos encontrar nesse texto. Por exemplo, a glória de Deus, nós não vamos encontrar nesse texto. A eleição não está nesse texto. A predestinação, chamada eficaz, a regeneração, a justificação, a santificação, a morte expiatória de Cristo, nada disso está nesse texto. Mas isso não quer dizer que o texto não seja o resumo. Nós vamos encontrar em outros momentos da Bíblia tudo isso que aqui trouxe para vocês, mas João 3,16 traz uma mensagem para que transforme a nossa vida, transforme a vida do homem e da mulher de Deus. E para percebermos a beleza desse Evangelho, é preciso que você prove, é preciso que você veja, é preciso que você tenha contato com a obra de Deus, com a obra do Espírito Santo. E precisamos então acordar ou fazer reviver a nossa alma para as verdades do Espírito Santo. Porque às vezes andamos como se dormindo estivéssemos. Não damos ouvido àquilo que a palavra de Deus quer nos falar. Então nós precisamos acordar a nossa alma para as verdades espirituais de João 3,16. E quando acordamos para essas verdades de João 3,16, você então vai perceber que isso faz parte do novo nascimento. Isso é um avivamento na sua vida, na minha vida, é um despertamento, é a consagração, é o fervor da palavra de Deus, do Espírito Santo na sua, na minha vida e na vida daquele que crê na palavra. Daí então o tema, a possibilidade de perecer.
A verdade nesta noite é que você e eu, e todos os demais cristãos que vivem nessa terra, perecemos se não depositarmos a nossa fé exclusivamente em Jesus. Se não depositarmos a nossa fé na pessoa de Cristo, o risco de perecer é iminente. O risco de perdermos a nossa vida é iminente. Sem Cristo, queridos, todos nós perecemos. Isso precisa ser uma verdade no seu coração. E isto é muito forte. E quando falamos dessa forma, muitas pessoas questionam, pois é questionável mesmo, mas é a pura verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Se não crer na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, você tem a possibilidade de perecer. E nesta noite, a partir do texto lido, nós vamos pensar a partir de três perguntas. Três perguntas. A primeira é: o que é perecer? O que é perecer? O verbo perecer é um daqueles cuja definição nos dicionários, além de não serem suficientes, pode até ser enganosa se comparada à luz do Evangelho. Se você for no Aurélio, no dicionário popular, ou qualquer um na Bíblia, eles vão dizer que perecer é deixar de existir, ter fim, acabar, findar, morrer, ser destruído, assolado ou devastado. Ou seja, pela definição pura e simples do verbo, em nosso vocabulário, perecer significa aquilo que todos nós um dia vamos encontrar, a morte, que a maioria comumente pensa, morreu, acabou. Quando lemos o texto de João 3,16, que diz que aquele que não crê, ele vai perecer, nós pensamos logo em morrer. E é isso que o dicionário diz. É isso que quando lemos, a partir do verbo perecer, o seu significado, trazemos para a nossa memória, trazemos para o nosso aprendizado. Mas, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, perecer está bem distante do que é morrer ou acabar. Essa combinação de morte, de acabou, na Bíblia é totalmente diferente em relação ao que você aprendeu a partir do dicionário. Uma primeira coisa, perecer é estar sobre a ira de Deus. É uma primeira coisa que o verbo vai nos ajudar a entender. Perecer é estar sobre a ira de Deus. João 3,18, o que é que diz? Então João, ele deixa bem claro, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não tem meio termo. Se eu não creio, eu estou condenado. Se eu creio, eu estou livre da condenação. Por não crer no nome do Filho de Deus, haverá condenação. Estar sobre a ira de Deus é justamente isso, não crer na pessoa de Jesus Cristo. A questão não é somente morrer, mas já está sob a condenação de Deus, o que vai piorar mais ainda após a morte. Então, se eu não confesso Jesus como Senhor e Salvador, se eu não creio nele, eu já estou condenado. E quando eu morrer, isto vai piorar, pois há vida após a morte. Pois há vida após a morte. A condenação ou o juízo de Deus sobre toda a criação podem, por exemplo, ser notada nessas grandes catástrofes naturais. Em um determinado país, alguém disse, não é a mãe natureza que está irritada com a forma como nós a tratamos? Pois é, a gente acha que é a mãe natureza que está irritada, a gente acha que as coisas estão acontecendo porque o mundo está fora de si e a mãe natureza se irritou, mas é Deus que está irado por termos rejeitado a sua glória.
É Deus que está irritado porque o homem passou a dominar e achou que é dono de tudo e está fazendo o que quer e bem entende daquilo que Deus criou e disse que era bom e que era perfeito. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então quem não crer no Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita, quem não quer Jesus como Salvador, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O verbo diz permanece, porque é permanecer mesmo. A vida após a morte. O perecer não é o perecer do dicionário, você vai morrer, mas você vai em algum momento ressuscitar. Mas talvez para viver uma vida totalmente distante de Deus e sofrer eternamente, você vai perecer. O que João está ensinando é que se somos impedidos de perecer, é por causa do amor de Deus. Então, nós só vamos deixar de perecermos se o amor de Deus tomar conta do nosso coração. Isso vai nos impedir de perecermos. Se Cristo fazer parte do nosso coração, da nossa vida. É isso que João está dizendo, por causa do amor de Deus, que nos resgatou da ira do próprio Deus. Perecer, então, significa permanecer sobre a ira de Deus por rejeitar, crer no Filho unigênito do Pai. Essa é uma primeira coisa, ainda no tópico 1. João vai nos ensinando. E perecer é tormento ardente. Então, morreu, não acabou. Haverá um tormento ardente. Em Apocalipse, João descreveu o tormento de alguém que perece. Da seguinte forma, Apocalipse 14:10. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. Então, perecer é viver eternamente no tormento ardente. Está aí o texto bíblico, Apocalipse 14:10. Isso é profético, irmãos. Perecer não é apenas morreu, acabou. A vida após a morte, guarde isso. Se alguém tem dúvida, pesquise, vá buscar a vida após a morte. Perecer é permanecer existindo eternamente em tormento ardente no inferno. E eu já falei isso aqui várias vezes, essa mensagem não é de terror, não é para aterrorizar vocês não, é a mensagem bíblica, para que você entenda que perecer é para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Morreu, acabou? Não, tem vida após morte. Ainda no tópico 1, terceiro, perecer é separação da glória de Deus. Então, quando eu não reconheço Jesus como Senhor e me distancio dele, eu me separo da glória de Deus. Deus é ruim? Não, Deus é amor. Ele te dá todas as ferramentas para você servi-lo, mas você decide não servi-lo. Você fecha as portas para o clamor do Espírito Santo, quando o Espírito Santo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você fecha, tranca as portas do seu coração. Então, perecer é separação da glória de Deus. Paulo detalha o que é perecer lá na carta dele ao povo de Tessalônica, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O apóstolo Paulo escrevendo ao povo de Tessalônica. Eles vão estar separados da glória de Deus por não reconhecer e rejeitar Jesus como Senhor. Enquanto estamos nessa terra, queridos, Deus se revela a nós de várias formas.
dia após dia, Deus se revela a nós. Se quisermos ver essa revelação, porque às vezes não queremos ver, às vezes não damos a mínima, mas Ele, dia após dia, Ele se revela a você. Mas isso só se quisermos ver, se quisermos enxergar. Ou se quisermos também fazer como Balaão, a mula fala, a mula revela que tem um espírito, e Balaão não está nem aí, porque ele viu uma mula falar e ele não dá nem atenção. Balaão, Balaão, eu te sirvo há tanto tempo, tu acha que eu vou fazer isso com você? Uma mula falando, e Balaão não está nem aí, ele nem percebe que é Deus se revelando para ele, para que ele deixe de querer fazer o que ele queria fazer, que era profetizar contra o povo de Israel. E às vezes acontece com a gente, Deus está se revelando, se apresentando a nós, usando pessoas, usando mula, usando aquilo que Ele deseja usar, usando fatos e coisas, e a gente está com o Balaão, rejeitando a revelação de Deus dia após dia, se quisermos ver. Só que no inferno, queridos, no inferno, porém, os que perecem serão cortados de toda a glória preciosa da presença de Deus. Então tente imaginar, eles não vão mais experimentar a glória de Deus, eles vão viver eternamente experimentando a ira de Deus. O texto bíblico diz que eles vão desejar a morte, mas ela já não mais existirá. Eles vão viver eternamente clamando, querendo como se aliviar daquele tormento, mas não tem mais jeito, não tem mais jeito, e eles vão experimentarem eternamente a ira de Deus. Terminando o tópico 1, perecer é castigo imutável e infinito, inegociável e eterno. Perecer é isso. João 3,16 deixa claro, perecer é o oposto de vida eterna. Se você quer vida eterna, o conselho é: confesse Jesus como Senhor e Salvador e caminhe com Ele. Logo, perecer é perecer permanentemente. Então, se eu não confesso Jesus, e o texto diz que o que não crê perece, eu vou perecer eternamente. Eternamente sofrendo, eternamente diferente daquele que confessa, que a Bíblia diz que vai viver eternamente com o Senhor, louvando, adorando, num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver ranger de dente, não vai haver choro, não vai haver mais nada que passamos por essa terra de sofrimento. A escolha é simples, irmãos, muito simples. Por que a gente tem dificuldade de escolher o que é melhor? Por que o ser humano tem dificuldade em escolher aquilo que vai lhe dar uma vida melhor? Perecer permanentemente. Então João, no capítulo 3,16, e Paulo em 2 Tessalonicenses 1,9, nos ajuda a entender isso. Mas Jesus, assim como esses dois apóstolos, falou da duração desse estado de perecimento. O próprio Jesus disse quanto tempo ia durar. Mateus 25:46, ele diz: e a estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqueles que rejeitaram Jesus irão para o castigo eterno. Palavras de Jesus. Mas os justos, os que ajudaram, os que o receberam, ajudando as pessoas, conforme o texto diz, vão ter vida eterna, no paraíso, no lugar de paz, no jardim-templo novamente reconstruído. Além do infinito, queridos, o estado do perecimento, ele é imutável, não haverá mais mudança. Isso podemos observar naquela parábola do rico e Lázaro. Lázaro era o pobre, andava pela rua mendigando, pedindo esmolas, mas o rico
passava como se não tivesse ninguém, não dava, não ajudava. Lázaro morreu, diz a Bíblia que ele foi para o seio de Abraão. Passado o tempo, o rico, depois de ficar mais rico, morreu, não levou sua riqueza, não levou nada que construiu nessa terra. O que levou foi apenas o seu espírito. E o texto diz que ele está no inferno, e lá é quente, lá não tem ar-condicionado, lá não tem como refrigerar, e aí ele olha para o céu, e talvez ele tenha pensado, no céu tem ar refrigerado, e aí ele pede a Abraão para que Lázaro toque o dedo para melhorar lá o estado dele. E o texto bíblico diz que há um abismo entre ele e Lázaro, há um grande abismo. Então, esse estado de perecer é infinito e imutável, um abismo intransponível entre a vida eterna e o castigo eterno, diz Lucas 16, 26. Entre Lázaro e o rico, que não conseguiu viver uma vida de santidade nessa terra, entre Lázaro e ele, é um abismo imenso. Ele não mais terá a oportunidade de entrar no céu, vai viver eternamente no tormento. Há um abismo muito grande. Então, o que é perecer? Perecer, pois, significa permanecer sobre a ira de Deus. Será um tormento ardente, infinito e imutável de castigo após a morte. É a separação da glória de Deus. Haverá um grande abismo. Este, queridos, é o tempo para você escapar da ira de Deus. Hoje. Este é o tempo para você escapar da ira de Deus. Hoje. Hoje poderá ser o tempo tolerável do Senhor para você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 6, versículo 2, diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando? Hoje. Amanhã pode ser tarde. Não é assim a música? Amanhã pode ser tarde. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde. Segunda coisa que aprendemos nessa noite, com João 3,16, com o tema a possibilidade de perecer. A segunda pergunta: por que todos nós pereceremos se não crermos em Cristo? É a indagação do ser humano. Então se eu não crer em Jesus, eu vou perecer? Por que eu vou perecer? É a indagação. As pessoas perguntam, principalmente aquelas que não querem crer em Jesus. A resposta a essa pergunta é que todos nós pecamos, somos pecadores, o pecado original faz parte da nossa essência. Adão pecou e por conta dele todos os outros homens pecaram, já nascemos no pecado. Por isso fomos destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para voltarmos à condição de filhos, é necessário reconhecer Jesus como Senhor. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Por isso perecemos. Por isso vamos perecer, porque somos pecadores. E para deixarmos essa condição de pecadores, precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, caminhar em santidade, e quando Ele voltar, devemos sermos alcançados por Ele, nesse estado de santidade. Aí sim vamos subir e termos um novo corpo, transformado, sem desejo de pecar, sem desejo de fazer o que é errado. Vamos ter um novo corpo. Perecer é um estado que vai ser eternamente. Todos nós pecamos. Pecadores, e aí talvez você concorde ou não, merecem perecer. Merecem perecer. É assim como malfeitores merecem a punição de um juiz. Mas a pergunta que não quer deixar de ecoar: por que o pecado é algo tão sério a ponto de merecer o perecimento ou a condenação eterna? Sabe aquele sofrimento que você
fica no coração corrigindo, né? Aquele sentimento que você tem no seu coração quando você faz uma escolha de ajudar alguém e esse alguém te rejeita. Você faz aquela escolha de ajudar, de servir, de agradar, de dar a essa pessoa o que você tem mais de precioso para ela. Você dá amor, você dá tudo que ela precisa, mas o indivíduo nega, ela te despreza, a pessoa te despreza, age com indiferença. Não fica um sentimento de tristeza, de raiva, de angústia? Fica, irmãos. Precisamos sermos honestos. Fica. Eu fico, você fica. Você fica com esse sentimento. Dá vontade de nunca mais ajudar, de nunca mais fazer nada. Mas por quê? Porque fomos criados para trocar sentimentos de amor e gratidão. Fomos criados para isso. Nós não fomos criados para deixar de ajudar. Nós não fomos criados para fazer maldade. Nós fomos criados para fazer tudo que era bom, agradável e louvável. Nós fomos criados para isso. Então entenda que Deus é a pessoa mais digna que você pode imaginar. E a sua grandeza e o seu valor são infinitos. E todas as coisas são medidas pelo padrão dele, que é o nosso Criador. Ele é verdade, ele é vida, ele é caminho, ele é o início e o fim de todas as coisas. Tudo e todos dependem dele, tudo e todos dependem dele para todas as coisas. Devemos então, eu e você, nós, confiança a ele, uma confiança perfeita, lealdade total, amor, adoração, honra, louvor, respeito, obediência. Só porque ele nos fez, nos domina e nos sustenta, devemos isso. Mas rejeitamos. Nós rejeitamos. Nós não cremos nele. Nós desobedecemos, negligenciamos. E não ter mais prazer nele do que em qualquer outra coisa é o que acontece conosco. É o que acontece com o ser humano. O homem insulta com os seus pecados de uma forma infinita a pessoa de Deus. Sendo ele um ser eterno, de valor eterno, de honra eterna, nós, mesmo conhecendo e sabendo disso tudo, nós fazemos isto. Ou seja, cometemos um crime contra Deus. Então tente pensar essa pessoa que é um criminoso, comete um crime e o juiz vai lá e o solta. Qual é o sentimento que você tem? A gente ouve todo dia na televisão, a polícia prende e o juiz solta, a polícia prende e o juiz solta. Aí você faz o seu juízo de valor, fala um monte de coisa, tem lá o seu sentimento, acha que é injusto. Isso é injusto, ele tem que ficar preso, ele tem que pagar, não é assim o nosso sentimento? É assim. Ele cometeu um crime, e nós cometemos um crime contra Deus. Nós desprezamos a glória de Deus. Então o que nós merecemos? Merecemos castigo eterno, merecemos o perecimento. Se eu não quero adorar esse Deus, se eu não quero servi-lo, se eu rejeito tudo de bom que ele fez por mim, ou simplesmente abuso de tudo que ele me dá, mas não dou a ele o valor devido, eu estou cometendo um crime contra esse Deus. O que é que eu mereço? Perecimento. Eu mereço pagar, assim como aquele malfeitor que cometeu um crime que precisa estar no seu devido lugar. Assim somos nós. Quando deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer em relação à glória de Deus, cometemos um crime contra Deus. O que merecemos? Perecer. Terceiro e último tópico nessa noite.
Qual a finalidade de uma notícia tão ameaçadora? Tão ameaçadora. Você vai perecer. Qual é a finalidade? Tente imaginar alguém que diz para você algo, te alertando. Você está indo por um caminho em que você vai ter um grande prejuízo, você não vai se dar bem, e essa pessoa te alerta, te chama atenção. O que é que essa pessoa está fazendo? Está te amando. Ela te ama, ela quer ver o melhor para você, mas você não abre os seus ouvidos, nem os olhos, e nem a sua percepção para entender que essa pessoa te ama. Qual a finalidade de uma notícia tão ameaçadora? O amor de Deus sobre a sua vida. Ele está dizendo, se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador, você vai perecer. Ele está dizendo que Ele não quer que você pereça. Ele está dizendo que Ele quer você com Ele na glória, adorando, servindo, louvando. Ele quer que você esteja lá sem dor, sem choro, sem sofrimento. Ele quer o melhor para você. É amor. O ponto não é assustar, não é impor medo ou terror, mas alertar para o caminho de paz, da salvação e honra. Caminho de paz, salvar você do medo. Todos nós enfrentaremos a morte, queridos, isso é fato. Querendo ou não, todos nós vamos enfrentar. A morte é o maior de todos os nossos medos. E é uma pergunta interessante, né? Por quê? Você vai ter a sua opinião, mas a maioria tem a opinião que eu vou dizer aqui. Vai pensar conforme eu vou dizer aqui, pensa. Todos nós temos medo da morte. Raras são aquelas pessoas que dizem que não têm medo. Algumas têm opiniões diversas. Mas por que a morte é o maior de todos os nossos medos? Não é simplesmente porque nós não queremos deixar as pessoas e as coisas que amamos. Eu não quero morrer porque Ruama vai ficar aqui, Aparecida vai ficar aqui, meus parentes vão ficar aqui, minha igreja vai ficar aqui. Não é por isso que a gente tem medo da morte, porque essas coisas vão ficar para trás. Não é só porque nós nos importamos com a situação daqueles que nós deixaremos. O rico, depois que morreu, que ele foi se importar com aqueles parentes dele que ele deixou. Ele diz para Abraão, uma vez que já não podia ter um ar-condicionado no inferno, ele disse, então pede para Lázaro e avisar os meus parentes. E Abraão disse, não tem mais jeito, eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Depois que morreu, vai se preocupar? Não tem mais o que se preocupar. Então, não só porque nós nos importamos com a situação daqueles que nós vamos deixar aqui, se vão ficar pobres, se vão ficar ricos, não, essa não é a nossa preocupação em relação à morte, não é pelo medo do desconhecido. Queridos, há no coração de todos nós o senso de prestação de contas. Nós vamos morrer e temos que prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Muitos de nós temos medo de morrer porque não sabemos se de fato vamos entrar no céu. Temos que prestar conta de tudo que aqui fazemos, jovem, criança, adulto, todo mundo vai prestar conta. Todo mundo vai aparecer diante do tribunal de Deus. Esse medo nasceu no momento que, pelo pecado, nós nos afastamos de Deus. Assim que Adão, juntamente com sua esposa, comeu do fruto, esse medo passou a existir em nossa vida, em nosso coração. Todos nós sabemos que um dia estaremos face a face com o Criador. Rogério, eu tenho aqui tudo que você fez. E aí eu estou lá tremendo, cheio de medo. Por quê? Eu não sei o que vai me aparecer. Então, se eu sei disso, eu tenho que ser melhor aqui, para que lá eu seja absolvido entre bendito de meu Pai, para o gozo eterno. Não apartai-vos de mim, maldito. Eu tenho que
prestar conta aqui, eu tenho que confessar meus pecados aqui. Isso não só causa medo, queridos, mas é a raiz de todos os medos. Mas então o que fazer? Crer para não perecer, depositar a fé em Cristo para não perecer. Eu quero terminar contando a história, e todos vocês conhecem, a maioria, se não todos, de John Newton. John Newton é aquele senhor que escreveu a música Amazing Grace, Preciosa Graça de Jesus, está lá no HCC 314. Antes, porém, ele era um perdido pecador, antes de se converter. Ele era um pecador, ficou famoso por escrever e compor esse hino, essa música, né, Amazing Grace. Ele nasceu em 1725, tornou-se um capitão dos mares e traficante de escravos. Era um traficante de escravos. Converteu-se a Cristo depois de uma série de perigos terríveis que o chocaram e chamaram a sua atenção para a seriedade das coisas espirituais. Então isso fez-lo pensar sobre o céu e o inferno. Então os sofrimentos dele fez ele pensar sobre o céu e o inferno. Mas ele ficou só no pensamento. Certa vez, em uma de suas viagens em alto mar, o navio quase naufragou, quase foi a pique, quase afundou. A vida dele ficou por um fio. Após esse sério episódio, enquanto Deus ainda estava nesse processo de transformá-lo, enquanto ele ainda estava como candidato, querendo ir com um pé dentro e outro fora, John Newton estava cansado, caçando em alguma floresta do povoado de Londonderry, na Irlanda. Então ele conta, diz ele: enquanto eu subia um barranco, carregando a minha espingarda, pendurada às minhas costas, ela disparou raspando o meu rosto. Tão rente foi o disparo que a pólvora queimou o canto do meu chapéu. John Newton, então, interpretou essas experiências como a forma de Deus atraí-lo para si, ensinando-lhe a temer o seu nome. Então ele viu o momento da morte perto dele, então ele disse: eu não quero morrer sem Deus, não quero, Deus está me atraindo para Ele, eu quero me aproximar dEle, não quero me distanciar. Então ele interpretou essas experiências como a forma de Deus atraí-lo para si, ensinando-lhe a temer o seu nome. Diante do medo da morte, o único lugar onde ele encontrou alívio para o medo foi nos braços de Deus, na preciosa graça de Deus. Então ele escreve um hino, converteu-se a Cristo e compôs este cântico, onde a segunda estrofe se canta: a graça, então meu coração de medo libertou. Ó, quão preciosa salvação a graça me outorgou, preciosa a graça de Jesus. Ele se converteu e entregou a vida a Jesus. Numa outra tradução, na tradução livre original no inglês, traz aí uma roupagem diferente na tradução, e eu vou ler para você. Foi a graça que ao meu coração ensinou temor, e a graça dos meus medos me libertou. Quão preciosa aquela graça me pareceu na hora em que o meu coração creu. A graça de Deus alcançou este homem e ele se converteu. Ele entendeu que para ter uma vida longe do perecimento, tinha que reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como Salvador. Então eu concluo nessa noite pedindo que o Senhor traga a nós, traga a você, libertação ao seu coração, livrando-o do medo da morte, do medo de partir e deixar a sua vida, sem que antes
ou para tanto, reconheça Jesus como Senhor. Que o Senhor te dê vida eterna, conforme a mensagem de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O risco de perecer, ele existe. Existe o risco de perecer, a possibilidade de perecer, mas você pode sair daqui muito mais seguro. Creia em Jesus Cristo, glorifique a Deus em sua vida, contemple a glória dele, pois certamente você não perecerá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos nós entender a palavra do Senhor a ponto de entregar plenamente a nossa vida a Ele, para que não venhamos perecer. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Meu Senhor, a Tua palavra é ela quem nos molda, é ela quem nos transforma, é ela quem nos dá direção, nos dá luz, é ela quem diz o que é melhor para nós, como também o que é pior para nós. E ela nos deixa uma escolha, escolher entre o bom e o ruim, entre o melhor e o pior. No texto de João 3,16, a Tua palavra diz que precisamos olhar para Cristo para que não pereçamos, para que não fiquemos alvo da ira de Deus, para que não fiquemos longe do céu. Este é o conselho da Tua palavra para todos nós. A nossa oração nesta noite é que o Teu Espírito alcance todos os corações que ainda não entenderam o que é de fato perecer. No dicionário secular do mundo pós-moderno, morreu, acabou. Mas a Tua palavra diz que perecer faz com que a morte não tenha mais sentido, pois vamos viver eternamente sofrendo. A morte vai nos procurar, ou vamos procurá-la, mas ela não vai ter mais poder sobre a nossa vida, e nós vamos viver ali eternamente sofrendo. Então, meu Pai, permita-nos ainda vivermos sobre as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias. Permita-nos olhar para o alto e ser alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo, a ponto de fazermos como Paulo, nos jogarmos no chão, diante da Tua face, da Tua majestade, diante do Teu poder, pois impossível é ficar de pé diante da Tua poderosa mão, meu Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, alcance corações que ainda não foram alcançados, a ponto de eles Te reconhecerem como Salvador, para que não venham perecer, meu Senhor. Que João 3,16 seja para eles, ó Pai, um norte, seja para eles uma direção, para que alcancem o céu e sejam recebidos pelo Senhor, pois o Senhor nos amou e tem nos amado, pois ainda aqui estamos ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, pelo fato de ter nos amado e continua nos amando, proporcionando ainda a renovação das Tuas misericórdias, para que o homem ainda seja alcançado pela Tua palavra e não venha a perecer. Meu Pai, em nome de Jesus, toca nestes corações, toca, Senhor, dando corações de carne, sensíveis à Tua palavra, diferentes do coração de Nabal, que tinha um coração duro, como diz a Tua palavra, que era um homem de Belial e tinha um coração duro, e após perceber tão coisa horrenda que fez, a Tua palavra diz que ele ficou duro igual ao seu coração, e o Senhor tocou nele e ele morreu sem entender o que era a salvação, morreu porque não teve um coração transformado. Então, meu Senhor, que esse Evangelho que transforma
alcance as vidas que precisam serem transformadas. E nos renove todos os dias, ó Pai, enquanto aqui estamos militando para estarmos firmes até a volta, a vinda gloriosa do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que irá nos levar para a grande Sião, para vivermos eternamente com Ele, Senhor. Eu oro agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nos prepara para sentarmos contigo e poder cearmos, participarmos do pão, do cálice, ainda gozando deste tão grande amor, pois se estamos aptos a sentar contigo à mesa, Senhor, é porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe de volta para o jardim templo e nos iluminou com o Teu Espírito a ponto de termos, cada um de nós, de termos de volta a condição de filhos Teus. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. Que continuemos, ó Pai, a marcharmos nessa direção. E que ao renovarmos esta aliança, ao comer do pão e tomar do cálice, possamos continuar firmes com essa esperança. Sim, o Senhor morreu, mas o Senhor não ficou naquele túmulo, o Senhor ressuscitou e voltará. Essa é a nossa esperança, meu Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.